a gente iniciou o estudo do tecido conjuntivo, né? A gente já tinha visto o estudo do tecido epitelial, né, nas aulas anteriores, e na passada a gente iniciou o tecido conjuntivo, certo? A gente viu que a principal função do tecido conjuntivo vai ser unir, né, juntar outros tipos de tecido, mas que também ele atua fazendo transporte de substâncias, nutrindo tecidos que não possuem vascularização, e que esse tecido conjuntivo ele se dividia em 5 tipos, que seria o tecido conjuntivo propriamente dito, calma aí, deixa eu pegar aqui. Tecido conjuntivo propriamente dito, né? O tecido conjuntivo cartilaginoso, o tecido conjuntivo ósseo, o adiposo e o sanguíneo. Então, esses são os 5 tipos de tecidos conjuntivos. Então, na aula passada, a gente viu o que é o tecido conjuntivo propriamente dito, ou TCPD, né? A gente viu como ele se divide em 2 outros tipos de tecido, que seria o frouxo e o denso, de acordo com a quantidade de matriz celular em relação à quantidade de células que esse tecido vai apresentar. E por aí a gente paramos com ele. E agora, a partir de hoje, a gente vai ver os outros 4 tipos de tecido conjuntivo. Vamos começar aqui pelo adiposo. Tecido conjuntivo adiposo. Esse tecido conjuntivo adiposo, ele é formado... Deixa eu pegar aqui uma coisa. Marca texto. Preto. Esse tecido conjuntivo adiposo, aqui onde a gente está, ele é formado por células chamadas de células adiposas ou simplesmente adipócitos, certo? Esse tecido conjuntivo adiposo, ele é responsável pela formação da nossa gordura, certo? A nossa banhazinha que a gente tanto luta contra ela. Isso é a ação do tecido adiposo. Tem alguém pedindo para entrar, eu vou voltar lá aqui um instante para ver quem é. Meu Deus. Gabriel Gomes. Pronto, já aceitei lá, Gabriel. Aí voltando para cá, eu estava dizendo que o tecido conjuntivo adiposo vai ser responsável pela formação das nossas gorduras. E que essa gordura vai ser formada por células chamadas de células adiposas ou simplesmente adipócitos. Se vocês verem esse círculozinho aí, o amarelo, nesse slide, está dizendo que as células são de tamanho grande e especializadas no armazenamento de lipídios. E o que são lipídios? Lipídios são as moléculas de gordura. Se vocês verem aqui essa imagem, eu estou fazendo o xizinho de preto aqui ao lado, isso representa um adipócito ou uma célula adiposa. Essa célula adiposa, ela vai ter basicamente a mesma formação de qualquer célula, certo? Vai ter as mitocôndrias, vai ter o núcleo, o citoplasma, praticamente todas as estruturas. A diferença, a grande diferença é que ela vai servir de armazenamento de moléculas de lipídios. Deixa eu voltar para cá. Pronto, consegui. Aqui, ó, toda essa parte amarela
que vocês estão vendo dentro dessa célula é o acúmulo de moléculas de gordura, chamadas de lipídios, ou seja, essa célula aqui ela vai ter a função de armazenar essas moléculas de gorduras ou simplesmente de lipídios, como queira chamar. As funções desse tecido adiposo são essas três aqui. Ele vai servir de isolamento térmico, reserva de energia e proteção mecânica. Isolamento térmico, o que quer dizer? Quer dizer que o tecido adiposo ele impede que o indivíduo ele perda o calor de forma excessiva. Nós precisamos manter nosso corpo em torno de 36 graus Celsius para se manter saudável. Então esse tecido adiposo ele tem essa função de, em um dia de frio ou em uma noite de fria, a gente possa se manter aquecido e perder esse calor de uma forma mais lenta. Por isso que os animais que vivem no Polo Norte, as baleias, as focas, os pinguins, possuem uma grande quantidade de gordura, que é justamente para manter a temperatura interna do corpo. Então está aí a função de isolamento térmico do tecido adiposo. A segunda é reserva de energia. Veja só, nós somos humanos modernos, né, com metabolismo de humanos primitivos, quando a gente fala de reserva de energia. O tecido adiposo ele vai armazenar em forma de moléculas de lipídio, certo? Toda a energia que a gente não consumir. Tudo aquilo que a gente come e que não é gasto pelo nosso corpo vai ser metabolizado e transformado em lipídios, e esses lipídios armazenados nessas células chamadas células adiposas, e vão formar esse tecido de gordura. Por que eu digo que somos humanos modernos com metabolismo primitivo? Porque essa função aqui de reserva de energia, em algum momento da nossa evolução, foi muito importante para a gente, né? Quando a gente precisava caçar, precisava fugir de predadores, né? A gente enfrentava períodos de escassez de alimento. Então, durante esses períodos de dificuldade para se alimentar, o nosso corpo ia se nutrir dessa reserva de energia em forma de gordura, assim como acontece com os animais até hoje. Só que com a vida moderna, né, nosso corpo passou a acumular essa reserva de gordura e a gente não usa, né? Só vai se acumulando, acumulando e acumulando, devido ao nosso sedentarismo, né? Ao sistema da vida moderna, vamos dizer assim. E isso tem uma consequência para o nosso corpo, porque, como a gente pode ver esse adipócito aqui, essa célula de gordura, é uma célula viva. E toda célula viva precisa fazer metabolismo, ou seja, respirar e se nutrir. Ela precisa de uma manutenção para se manter viva. Então imagine o trabalho que o seu corpo tem para manter 15, 20, 30 quilos de tecido adiposo que está ali como reserva de energia e que você nunca vai usar. Por isso a pessoa fica mais cansada, fica mais pesada, mais fadigada, certo? Além do peso corporal em si que vai, vamos dizer assim, sobrecarregar o sistema muscular e esquelético da pessoa, ainda tem essa parte de metabolismo. Como assim, professor? Veja só, se a minha respiração é responsável por levar oxigênio para todas as minhas células. Eu sou um cara de 1,76 m, pesando 74 kg. Beleza. Eu tenho 74 kg de massa celular para receber oxigênio através da minha respiração. Se eu engordar 20 quilos, eu vou estar dando mais 20 quilos de massa celular para que minha respiração possa dar conta de oxigená-la. Ou seja, vai sobrecarregar o meu sistema. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu falo em sobrecarregar o sistema corporal. Ainda falando, né, sobre essa questão do sobrepeso e da obesidade, a gente tem aqui nessa imagem, né, representaçãozinha de 3 bonecos.
essas partes em amarelo seria o tecido adiposo, né, a gordura. Aqui, esse primeiro boneco com pouca reserva de gordura, né, pouco tecido adiposo, espalhado aqui entre as vísceras e na pele do abdômen. Esse segundo aqui, já com excesso maior de tecido adiposo. E o terceiro aqui com muito tecido adiposo. Esse tecido adiposo que fica localizado na pele, né, chama-se de tecido adiposo cutâneo. Cutâneo porque é na pele. E esse que fica localizado aqui, ó, na parte de dentro da barriga, chama-se de tecido adiposo visceral. É nítido você olhando para essa imagem aqui, o quanto os órgãos, aqui o coração, ó, o fígado, o pulmão, de uma pessoa que tem mais tecido adiposo visceral, vai comprometer o espaço dos órgãos. Quanto mais tecido adiposo tiver na parte de dentro, mais esse órgão ele vai ficar apertado, diminuindo a capacidade de movimentação desse órgão. Por exemplo, batimento cardíaco do coração, né? O coração vai ficar limitado por esse tecido adiposo, por essa gordura, e vai aí perder um pouco da sua capacidade produtiva. Por isso aí vem as diversas doenças ligadas à obesidade. Ainda falando de obesidade e sobrepeso, no mundo de hoje, né, a mídia, vamos dizer assim, a mídia comercial, a mídia capitalista, está tentando transformar a obesidade e o sobrepeso em uma coisa normal, romantizando a obesidade e o sobrepeso. Não que se você tem sobrepeso, você tem que ser uma pessoa triste, uma pessoa infeliz. Não, você tem que se aceitar, claro, mas ter a consciência de que isso não faz bem para o seu corpo, certo? Que é uma coisa que compromete todos os seus sistemas fisiológicos e pode futuramente causar aí muito mal. Então, é bom se atentar para isso, porque sobrepeso e obesidade não é legal. Apesar da mídia estar tentando vender essa ideia de é normal, não sei o que, não. Isso é puro interesse comercial deles, né? Eles estão percebendo que boa parte da população mundial, inclusive aqui no Brasil, está com sobrepeso e está produzindo, né, mecanismo de vender roupa, vender alimento, vender seja lá o que for, para essas pessoas, embutindo nelas a ideia de que ter sobrepeso é saudável, e não é. Veja só, indo aqui para a última função do tecido adiposo, a gente tem proteção mecânica. Essa proteção mecânica quer dizer que o tecido adiposo, que a gente tem tanto ao redor dos órgãos, como na parte da nossa pele, vamos dizer assim, a gordura cutânea, eles protegem a gente de choques, protegem os nossos órgãos vitais. Uma pessoa que tem menos tecido adiposo, que é mais magrinho, que sofreu uma pancada no abdômen, por exemplo, os órgãos internos vão sentir bem mais esse impacto do que uma pessoa que tem o tecido adiposo, vamos dizer assim, mais volumoso. Certo? Aqui a gente tem esse desenho, que é um glóbulo de gordura formado por várias células adiposas, que é essa célulazinha aqui de cima. E esses vários glóbulos de gordura juntos formam esse tecido que a gente vê na nossa barriga, nas nossas costas, etc. Alguma pergunta até aí? Se a pergunta for digitada, alguém leia lá no chat e me diga, por favor. Não, né? Cri, 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 cri. Passando do tecido adiposo, a gente vai para o tecido cartilaginoso. Lembrando que todos esses que eu estou falando são tipos de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo cartilaginoso, ou simplesmente cartilagem, é responsável por formar as cartilagens que a gente tem espalhadas aí por algumas partes do nosso corpo. Essa cartilagem vai ter duas características
bem marcantes, que é a resistência e a flexibilidade. Ou seja, resistente e flexível. Ao mesmo tempo, ela consegue se mover. Nesse círculozinho amarelo aqui, ó, a gente tem: não possui vaso sanguíneo ou linfáticos. A nutrição é realizada pelo tecido conjuntivo que fica ao redor, denominada de pericôndrio. Veja só, o que isso quer dizer? O tecido cartilaginoso ele não vai possuir nenhum tipo de vaso, nem vasos sanguíneos, nem vasos linfáticos. Porém, ele é formado de células vivas e essas células elas precisam ser nutridas, precisam chegar até elas nutrientes e oxigênio. De que forma esse oxigênio e esses nutrientes vão chegar até as células desse tecido cartilaginoso, já que ele não possui sistema de vasos sanguíneos? Através de um tecido que fica envolto ao redor dele, certo? Que faz essa função de nutrição. Essa camada de tecido que fica ao redor do cartilaginoso é chamada de pericôndrio. E esse pericôndrio que fica ao redor do tecido cartilaginoso vai ser representada pelo nosso TC, deixa eu ver se eu consigo, PD, tecido conjuntivo propriamente dito, que a gente viu na aula passada que uma das principais funções do tecido conjuntivo propriamente dito era preencher os espaços entre os demais tecidos e nutrir aqueles tecidos que não possuem vaso sanguíneo. Então, quem vai nutrir o tecido cartilaginoso vai ser o tecido conjuntivo propriamente dito ou simplesmente TCPD. Certo? Quais as funções do tecido cartilaginoso? Sustentação, ela ajuda a sustentar o nosso corpo. Reveste a superfície das articulações. Quando eu falar aqui, ó, da função de sustentação, existe algumas áreas que a gente possui cartilagem, formada por tecido cartilaginoso, que a gente pode sentir tocando. Nossas orelhas, por exemplo, ela é revestida por dentro, é preenchida por tecido cartilaginoso, cartilagem. A nossa traqueia, que é a nossa garganta aqui, ó, os anéis da garganta, se você pegar na sua garganta agora aí, você vai sentir que ela é feita de um material resistente que não é osso. Isso é cartilagem formada pelo tecido cartilaginoso. E também a ponta do nosso nariz. A ponta do nosso nariz não tem osso, tem uma cartilagem, que é resistente, sustenta e ao mesmo tempo é flexível. Né? Se a gente não tivesse essa cartilagem dentro da nossa orelha, por exemplo, nossa orelha seria caída. Certo? Quando eu digo essa segunda função aqui, ó, do tecido cartilaginoso, que é reveste a superfície das articulações, as articulações são os pontos onde dois ossos se encontram. As populares juntas, né? A junta da mão com o braço, do joelho, né? Entre a popular cabeça do osso e outra, o osso vai estar coberto aqui, ó, por essa parte branca, que é formada de cartilagem ou de tecido cartilaginoso. Essa camada de cartilagem que tem na superfície das articulações serve justamente para que um osso não se atrite no outro, para que a gente possa movimentar nossas articulações. Certo? Algumas doenças, como a artrose, por exemplo, nada mais é do que o desgaste dessa cartilagem que existe nessas articulações. Se vocês olharem aqui, a gente tem um exemplo de um joelho com artrose, onde essa cartilagem, aqui ó, ela foi danificada, expondo o osso, e aí o osso vai começar a friccionar com o outro à medida em que você vai se movimentando. Isso causa dores horríveis. Isso pode ser causada por quê? Por má alimentação, né? Que vai danificar aí todo o seu metabolismo, e também pela idade. Com a idade,
a capacidade de regeneração celular nossa, ela diminui muito. Então pode ser que aconteça aqui, ó, essas fissuras na cartilagem, que reveste a superfície das articulações, e por a pessoa já ter uma idade mais avançada, esse tecido cartilaginoso não ser capaz de se regenerar, de se fechar, de se curar, certo? Por isso que é mais tendencioso que essa artrose aconteça em pessoas idosas. Um dos fatores que contribui também para o aparecimento disso é a obesidade, o excesso de peso, né? O excesso de peso pressionando as suas articulações pode fazer com que esse tecido cartilaginoso se gaste de forma rápida, tão rápida que ele não consiga se curar na mesma medida em que está sendo gasto. Indo aqui para a parte escrita, nesse círculo amarelo, a gente tem: possui matriz extracelular ricas em fibras colágenas. Ou seja, a gente já viu que a matriz extracelular vai ser aquela parte que preenche os espaços vazios do tecido entre as células, não é isso? Então, essa matriz extracelular do tecido cartilaginoso vai ser rica em dois tipos de fibras, as colágenas e as elásticas. As fibras colágenas vão impedir que o tecido se rompa facilmente, dando a ele uma firmeza, e as elásticas que ele seja maleável. Por exemplo, se você pegar a sua orelha, dobrá-la e soltar, ela vai voltar para a posição em que estava. Isso é graças a essas fibras elásticas da matriz extracelular. Aí eu pergunto a vocês, alguma pergunta até aí? Cri, cri, cri. Só o grilo responde. Aí eu fico pensando que vocês estão entendendo. Deixa eu ver a hora aqui. Ainda tem muito tempo. Essas cartilagens do tecido cartilaginoso, elas vão se dividir em 3 tipos de acordo com a região do nosso corpo. A gente vai ter a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa, certo? Esses tipos de cartilagens, eles se diferenciam de acordo com a função em que essa cartilagem vai ser empregada na nossa anatomia, no nosso corpo, e de acordo com essa função, nossas cartilagens evoluíram de forma diferente, inclusive na sua formação com as fibras da matriz extracelular que estão presentes nessas cartilagens. Veja só, a cartilagem hialina, a matriz apresenta apenas fibras colágenas finas, certo? E essas fibras colágenas finas da matriz hialina vão estar presentes nos anéis da traqueia, que é aqui na nossa garganta, que eu acabei de falar, nos brônquios, que são partes da árvore respiratória dos pulmões, no nariz, na junção das costelas e nas extremidades de alguns ossos, como por exemplo do fêmur, que eu mostrei aqui anteriormente. Se está revestindo aqui a extremidade desses ossos, isso é um tipo de cartilagem hialina. Já a cartilagem elástica, a matriz, além das fibras colágenas que a hialina tem, ela também vai conter fibras elásticas, certo? E vai estar presente na orelha e na laringe. Fica bem nítida a presença dessas fibras elásticas na cartilagem da orelha, quando eu dei aquele exemplo que você pode pegar a sua orelha, dobrar, soltar e ela voltar para a posição normal que ela estava. Isso é graças a essas fibras elásticas existentes nela, dando a essa cartilagem da orelha o status de uma cartilagem elástica. A cartilagem fibrosa, a matriz é formada por uma grande quantidade de fibras colágenas e apresenta maior rigidez. Ou seja, essa primeira hialina,
é formada de fibras colágenas, só que são fibras colágenas muito finas, certo? Que não dá tanta resistência a essa cartilagem. Enquanto que a fibrosa também vai ser formada de fibras colágenas, porém essas fibras colágenas serão bem mais grossas, resistentes e conferem a esse tecido uma rigidez muito maior. Essa cartilagem fibrosa ela vai ser encontrada entre as vértebras e vai proteger a nossa medula do choque mecânico. Aí aqui do lado, ó, a gente tem o que seria aqui, um pedacinho da nossa coluna, certo? E entre uma vértebra e outra, a presença aqui da cartilagem fibrosa. Quando você está em cima, por exemplo, de um banco e pula de cima desse banco no chão, gera-se um impacto, né? Esse impacto que gera-se e esse choque sobe pelo seu sistema esquelético, vai ser absorvido na coluna por essas cartilagens, por esses anéis de cartilagem que tem entre as vértebras, fazendo com que a medula espinhal que esteja aqui dentro da sua coluna seja preservada e não sinta esse impacto. Ou seja, ela vai ter a função aí de amortecimento contra choques mecânicos. É claro, se a pancada for forte, a cartilagem não vai conseguir absorver toda essa energia do impacto e vai acontecer aí algum dano à medula. Aqui no meio a gente tem uma imagem da cartilagem da orelha, né, que é a cartilagem elástica. E aqui no primeiro desenho, 2 desenhos de onde são encontrados a cartilagem hialina, na traqueia e nos brônquios, né? E aqui entre as costelas, na junção dos ossos das costelas. Saindo do tecido conjuntivo cartilaginoso, a gente vai para o tecido conjuntivo ósseo. Se é ósseo, o nome já diz, vai formar os nossos ossos, certo? O tecido conjuntivo ósseo ele vai ser o principal constituinte dos ossos. Vejam só. Se liguem nisso, na interpretação de texto. Se ele é o principal constituinte dos ossos, aqui já está dizendo que o osso não é formado unicamente de tecido conjuntivo ósseo, né? Se é o principal constituinte, então é porque existem outras coisas constituindo esse osso, que a gente vai ver mais para frente o que são, certo? No segundo tópico aqui a gente tem o mais resistente e rígido entre os tecidos. Quer dizer, o tecido ósseo, até pela sua própria estrutura esquelética, não precisa ser expert em anatomia nem fisiologia humana para saber que os ossos é o que a gente tem de mais resistente no nosso corpo. É isso? No terceiro aqui, a gente possui a mais diferenciada e complexa matriz extracelular. Então, de todos esses tecidos conjuntivos que a gente viu até agora, o propriamente dito, o adiposo e o cartilaginoso, o que tem a matriz extracelular mais diferenciada e complexa é o tecido conjuntivo ósseo. E mais para frente a gente vai ver como é essa conformação dessa matriz complexa e diferenciada. Funções. Quais as funções do tecido conjuntivo ósseo? 3 funções principais. Sustentação do corpo, é claro, né? Se a gente não tivesse osso, a gente não conseguiria ficar em pé. Então aí a função de sustentação. Fixação dos músculos, porque o tecido muscular ele vai vir fixado no tecido ósseo, certo? E proteção dos órgãos. Nossos principais órgãos vitais, eles são protegidos por uma capa de tecido ósseo do nosso esqueleto. Por exemplo, o nosso cérebro, né, está protegido por tecido ósseo pela nossa caixa craniana, né? Do mesmo jeito que
Na altura aqui, ó, do nosso tórax, a gente tem as costelas fazendo uma proteção mecânica de vários órgãos internos que a gente tem nessa região, como pulmão, coração, fígado, certo? Então aí a proteção dos órgãos internos feitos por esse tecido ósseo. A matriz óssea. Veja só, a matriz óssea do tecido ósseo, é claro, vai ser constituída de duas partes. É aquela mais complexa que a gente falou. Uma porção chamada de porção orgânica e outra de porção inorgânica. A porção orgânica vai ser formada basicamente de fibras colágenas. Já a porção inorgânica, que vai ser a maior parte, cerca de 65% da matriz óssea, vai ser formada por sais minerais. Esses sais minerais serão o cálcio e o fósforo. Esses sais minerais, cálcio e fósforo, vão formar cristais. Imagine que esse asteriscozinho que eu estou tentando desenhar aqui seja um cristal de minerais, e a união desses cristais minerais é o que vai dar essa rigidez, essa resistência que a gente tem no nosso esqueleto. Esses cristais minerais, eles podem ser formados por fosfato de cálcio, que é uma molécula de fósforo, de cálcio, associada a uma de fósforo, fosfato de magnésio, que é uma molécula de fósforo associada a uma de magnésio, e carbonato de cálcio, que é o cálcio associado ao carbono, certo? Nesse círculozinho amarelo aqui a gente tem, esses minerais podem ser liberados no sangue. O que eu quero dizer com isso? Esses minerais que estão no osso, em algum momento, se o nosso corpo tiver necessidade de cálcio, ou de fósforo, ou de magnésio, e a nossa alimentação não esteja sendo suficientemente boa para nutrir essa carência desses minerais, o corpo pode ir lá e fazer com que esses minerais sejam liberados do osso e possa ser absorvido lá na parte do nosso corpo onde ele está sendo necessário. Ou seja, funcionar aí como se fosse uma reserva de minerais também, que pode ser usado sempre que o corpo precisar. Concluindo aqui, ó, a gente tem as células ósseas. 3 tipos de células diferentes vão formar o tecido ósseo: os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos. Ah, professor, que nomes difíceis, não sei o que, eu não vou decorar isso. Em muita coisa em biologia você não precisa decorar nem saber o nome. Basta você decorar o prefixo, ó. Esse prefixo oste. Sempre que em um Enem, em um vestibular, tem uma célula começada com o prefixo oste, é referente a osso. Osteócito, osteoblasto, osteoclasto. Se a gente falar de osteoporose, aí já é uma doença referente ao osso. Se a gente falar de osteologia, é a ciência que estuda os ossos. Então esse prefixo oste vai estar sempre relacionado ao osso, certo? Aí, minha gente, nossa aula já está acabando. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer.